Bom, nós temos diante de nós agora um novo tempo, né? Algo novo acontecendo. Nós estudamos a semana passada, nós lemos, melhor dizendo, né, a semana passada e meditamos sobre Tiatira, que é uma figura ali do catolicismo que aconteceu e que vai, esse tempo, né, do catolicismo que apareceu lá, nos anos 500 e entre 500 e 600, apareceu o catolicismo e ele vai até a vinda do Senhor. E no entanto, está aí até hoje, né? O catolicismo está aí até hoje. Só que aqui nós estamos encontrando no capítulo 3, versículo 1, uma outra igreja, que é a quinta igreja, que chama-se Sardo ou Sardes, depende da versão aí da Bíblia, né? Isso quer dizer aqueles que escapam, os que escapam. Porque em 1520 e pouco, nós vemos que houve um movimento dentro do catolicismo, do qual foi, vamos chamar assim, liderado por Lutero, do qual houve uma reforma, né? Houve um movimento do Espírito Santo trazendo luz sobre algumas questões que existiam dentro do catolicismo, como nós vimos várias delas, né, na última reunião. Então, esses irmãos foram despertados para entender salvação pela graça, que é pela fé, né? Salvação pela fé, que não era mais por obras. Os ídolos no sentido das imagens que havia no catolicismo, e o sistema papal, os sacerdotes, enfim, todo aquele sistema, eles viram que estava tudo errado. E eles tiveram força do Senhor, né? Força do Senhor, para eles se apartarem disso, separarem dessa situação. Então eles escaparam, né? Por isso que chama sardo, né? Eles escaparam desse sistema, eles conseguiram fazer isso, porque esse sistema fazia 1000 anos, praticamente, que estava imperando desse jeito ali. Então esse grupo de irmãos, eles escapam, separam do catolicismo. Trazendo com eles coisas muito preciosas, né? Que são coisas, doutrinas que até então estavam ali apagadas, falando outra vez, salvação pela fé e todo o sistema clérigo do catolicismo, enfim, toda aquela coisaiada toda que estava em imagens e tudo mais, eles pegaram e se apartaram disso. Só que houve um problema muito sério. Eu não conheço muita história, tá? Conheço mais aqui a Bíblia, né? Mas eles deram esse passo, se apartando, mas havia já um movimento dentro do Estado acerca disso. Então, eles meio que se uniram ao Estado e tiveram o apoio do Estado para fazer esse movimento. E isso sempre é um erro muito grande, né? Os cristãos fazer algum movimento, vamos chamar assim, em prol das coisas de Deus, usando-se, né, aproveitando as forças políticas ou coisa parecida para fazer o movimento. Isso é um erro muito grande. Esse é um erro que sim, que o catolicismo começou assim, e agora essa parte da reforma, em 1528, praticamente foi, 26, 28, houve esse erro também, eles se uniram ao Estado. Por isso que o versículo, agora vamos pôr os versículos, né?
Versículo 1, primeiramente nós vemos a apresentação do Senhor, né? Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então ele começa apresentando-se, né, o Senhor, com aquele que tem a agilidade, tem o poder de fazer todas as coisas. Que ele está falando 7 espíritos. Não existe 7 espíritos, né, nós sabemos disso, né? Só tem um espírito. No caso do Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é o Espírito Santo e é um só. Mas isso é a ação. Nós estamos vendo a ação, nós já falamos isso no capítulo 1, que é a ação do Espírito Santo de uma forma completa. Porque são 7, o 7 é um número completo. Então ele está mostrando isso aí. E as 7 estrelas é a mesma coisa. Está mostrando esse caráter de uma coisa completa do qual o Senhor tem o domínio de tudo isso aí. E aí ele fala algo aqui: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha, isso é uma tristeza, né, de pensar esse versículo aqui. Por que ele está falando acerca deles que tens nome de que vives e estás morto? O que é isso? É o que nós estamos falando. Eles conseguiram fazer algo que o Senhor falou: conheço as tuas obras, né? O Senhor estava vendo tudo que eles estavam fazendo, dando um passo, apartando, separando-se, né, do catolicismo, julgando as obras do catolicismo. Eu citei só 2, 3, mas haviam mais de 90 itens que eles proclamaram contra as atividades do catolicismo. Então, ele está falando, tens nome de que vives, porque eles tomaram uma posição e só que fala: contudo, né, estás morto. Tens nome de que vives e estás morto. Por quê, irmãos? O que é isso aí? Isso é um grande erro, né, que existe até hoje. Até hoje existe isso. Isso que aconteceu lá em 1500, até hoje, entre os cristãos, aí no meio da cristandade, existem pessoas, grupos de pessoas que ficam descontentes com o sistema, com razão, né? Com razão, não estou dizendo que está errado, com razão, ficam descontentes com o sistema. Por exemplo, uma igreja lá, sei lá, a igreja Salve-se Quem Puder. De repente, lá tem um grupo lá no meio que ficam descontentes com as atividades da igreja, com a doutrina, coisa e tal, daquele sistema. Quando eu falo igreja, é o sistema aí, né? Os sistemas que existem, chamados igrejas. Então, eles ficam descontentes, daí o Zé fala com o Pedro fala com o João, a Maria e o Zé e coisa e tal. Ah, tá tudo errado. Então, eles pegam, separam-se, se apartam de lá. E daí eles começam a reunir, vamos dizer, reunir em casa ou qualquer lugar. E daí eles falam: nós nos separamos de lá, viu? Porque lá tá tudo errado. Tá tudo errado aquilo lá. Então, nós estamos agora separados e nós vamos reunir em nome de Jesus. Daí eles ficam separados daquilo, só que eles trazem, né, na sua mochila, todas as doutrinas que estão lá. Né? De onde eles saíram, traz tudo aquilo lá. Eles apenas se separam de uma forma física do lugar. E não sai o quê? Do sistema. O que aconteceu em 1500 foi justamente isso. Eles julgaram as obras do catolicismo, mas eles não julgaram e não se apartaram do sistema. Eles ficaram dentro do sistema. No entanto, nós vemos que eles trocaram 6 por meia dúzia.
porque acabaram fazendo tudo a mesma coisa. Eles tiraram, por exemplo, o que é isso aqui, primeiramente falando? O que é o sardo? Sardo é o sistema, falando outra vez, que houve uma reforma. Isso todo mundo conhece, inclusive teve um aniversário esse tempo atrás, uma festa grandiosa dentro do sistema protestante, dos 500 anos desse evento aí. Teve festa, foi celebração no mundo inteiro, no mundo inteiro quer dizer, no mundo cristão, né? Desse fato que aconteceu. Então, foi o quê? É a reforma. E eles foram chamados também, que nós conhecemos, de protestantes. Né? Hoje não se usa muito essa palavra, mas há um tempo atrás, às vezes se perguntava o que você é cristão? Eu sou protestante. E usavam muito essa palavra. Eles denominavam-se como protestante. Protestante do quê? Você está protestando contra o quê, né? Vamos dizer assim. Se é um protestante, é o que aconteceu lá em 1500. Esse grupo que fizeram aquele decreto, né, contra o sistema do catolicismo, e eles agiram em base daquilo ali, ó. Nós estamos contra as imagens, contra isso, contra aquilo, tal, as indulgências, enfim, um monte de coisas que existiam. Então, eles separaram-se julgando as obras do catolicismo. Mas eles não julgaram o sistema. Por quê? Porque eles fizeram, irmãos, a mesma coisa. O que eles fizeram? Montaram outra vez um templo, né? Montaram um templo, não colocaram imagens, mas montaram o templo. Tiraram o padre e colocaram o pastor. Tiraram o sistema clerical do catolicismo e colocaram um sistema clerical dentro do protestantismo. E assim por diante, e assim foi. Daí tudo aquilo que eles protestaram contra o catolicismo, muitas coisas das quais eles falaram contra, eles estavam fazendo tudo a mesma coisa. Eles só não tinham o quê? As imagens, professavam salvação pela fé, mas daí até isso, né? Até isso, a salvação pela fé, acabou virando o quê? Uma salvação baseada na sua obra, nas suas próprias obras, na sua firmeza. Entendeu? Ah, não, nós não somos, né, vamos dizer, nós não somos que nem eles, né, que tem que fazer as obras lá, coisa e tal. Aqui não, aqui nós cremos em Jesus como Salvador, tudo, mas nós temos que ficar firme nisso que nós cremos. 6 por meia dúzia. Gente, é a mesma coisa, é verdade? E é a mesma coisa. Salvação, irmãos, não depende de nós sabemos muito bem isso. Os irmãos aí tem uma live de quinta-feira que falam direto isso aí. Quem quiser uma hora parar para ouvir, já que já não ouviram, né? O Isaías com o Batista falam muito, né? Às vezes, graças a Deus, também, às vezes eu participo disso, muito desse tema da certeza da salvação, porque ela é algo de Deus para nós, não é nós para Deus, é algo de Deus para Deus, que Deus deu salvação em Cristo Jesus. Ele deu, é Deus que está fazendo, não é eu que estou fazendo. A salvação não é minha, é Deus que opera a salvação em cada um, é dele que dá a salvação por Cristo Jesus na sua obra, né? Então eles